Bom dia, irmãos. Graça e a paz. Eu confesso que eu queria ter a desenvoltura do Daniel. Então, a gente vai continuar com os nossos estudos de Salmos. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 3. Quem quiser abrir aí o Salmo 3 para a gente fazer a leitura. Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, é escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Bom, esse salmo é um salmo de leitura simples, de forma que se a gente encontrasse esse texto escrito num papel, a gente facilmente identificaria como uma oração, certo? E não é tão difícil. Aqui a gente teria, na primeira palavra, ele já se dirigindo a Deus. Nos versos 1 e 2, ele descreve o seu estado, a sua situação. Ele coloca diante do Senhor ali a sua causa. Depois ele demonstra a confiança no Senhor, nos versos 3 e 4, onde ele fala que Deus o protege, que Deus é seu escudo. Depois ele vem e faz a sua petição, ele clama por salvação, e ele também pede a punição dos seus adversários. E, por fim, ele pede a bênção sobre a nação, ele faz uma intercessão sobre o povo. Esse aqui é um salmo de Davi, e para que a gente tenha melhor compreensão e a profundidade do que Davi está dizendo, eu creio que a gente precisa aqui de um contexto, para que a gente tenha melhor entendimento, né, e a intensidade do que ele está pedindo aqui. Basicamente, a gente vai ter aqui aqueles casos de família, né, aquelas tretas bem cabulosas mesmo, que vai começar com o filho mais velho do rei Davi, Aminon. Aminon, ele tem uma paixão ardente por sua meia-irmã, Tamar. E então ele se sente... O desejo é tanto que ele quase que fica doente. E aí um amigo dele, o primo dele, tem uma ideia bem de jirico, assim. Ele propõe para Aminon, fala assim: cara, eu tenho uma ideia. Se finge de doente, acamado, e pede seu pai para deixar Tamar fazer alguma coisa para você comer. E aí, pronto. Você pede para ela te servir na cama e está feito. Resolvido o seu problema. Assim, Aminon faz, ele pede para o rei Davi. Davi permite. E então, Tamar vai até a casa de Aminon. E ele violenta Tamar. Ali naquele momento, Tamar ainda pede para ele, fala assim:
Não se faz isso em Israel. Isso vai ser ruim para você e vai ser pior para mim. Pede para o rei, pede permissão para que ele permita o nosso casamento. Vai ficar muito melhor, ele vai permitir. Aminon, naquele momento, ele simplesmente ignora. E ele, então, consuma ali aquele pecado terrível. Aquela paixão ardente se torna, então, um desprezo profundo. Então ele expulsa Tamar da casa dele. Absalão, que é irmão de Tamar, é filho do rei Davi, mas ele é irmão por parte de mãe também. Absalão fica sabendo, ele acolhe Tamar, ele chama ela para morar com ele. Então ele sentiu um ódio profundo de Aminon. E a Escritura diz que Tamar passou ali com ele 2 anos. E durante 2 anos, Absalão trama a morte de Aminon. Ele promove uma festa, ele convida o rei Davi e convida os seus irmãos. O rei Davi nega o convite, fala que isso ficaria muito pesado para ele, mas ele insiste que os seus irmãos vão, especialmente Aminon. O rei Davi, a princípio, até estranha, porque o rei Davi ficou sabendo, a palavra do Senhor diz que ele ficou furioso. Mas então Absalão insiste, então seus irmãos vão até a festa dele. Ele combina com seus empregados que quando Aminon estivesse bêbado, ele daria o sinal e então eles executariam, eles matariam Aminon. Seus empregados, eles ficam ali meio ressabiados, porque afinal eles estariam matando o filho do rei. Mas Absalão fala assim, fica tranquilo, eu assumo a bronca, eu assumo a culpa pela morte dele. E assim foi feito. Os seus irmãos fugiram, provavelmente com medo de que ele desse cabo de todos. Então eles fogem e Absalão também precisa fugir. Absalão foge para as terras dos parentes da sua mãe. E ele fica durante 3 anos fugido. O rei Davi se entristeceu muito, mas ele se conformou com a morte de Aminon, provavelmente porque sabia o que Aminon tinha feito. Então ele decide não perseguir Absalão e punir Absalão. Mas depois desses 3 anos, Joabe, ele percebe que o rei sente saudades de Absalão e ele dá o jeitinho ali de convencer o rei a chamar Absalão de volta. Absalão volta, só que no que ele volta, ele não tem o contato mais com o rei. Ele volta, mas ele fica ali 2 anos, pelo menos, sem ter contato. Então, ele manda um recado para o rei e diz, olha, se o Senhor tem algo contra mim, então que o Senhor me mate. É melhor assim. Então o rei Davi manda chamar Absalão. A palavra do Senhor diz que ele recebeu. Aparentemente, eles não conversaram, mas ele dá um beijo no seu filho e sai. Depois disso, Absalão, ele inicia a rebelião contra o rei Davi. Como ele vai fazer? Eu queria que algum dos irmãos abrisse 2 Samuel, capítulo 15. A gente vai ler do verso 1 até o verso 16. Quem encontrar, pode ler.
Como? 1 ao 15, né? NVI. 1 ao 15? 1 ao 16. A 16, vou ler aqui. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguindo por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Está aqui, né? Até aí. Então, esse texto aqui mostra de que forma Absalão constrói ali aquela rebelião. Basicamente, o que ele fazia é: você tem uma causa, você quer justiça, só que o rei não tem ninguém para te escutar. Mas se eu fosse juiz, eu daria ganho de causa para você, porque a sua causa é válida. E assim ele vai ganhando penetração no meio da população. Ele não fez isso durante 4 dias, nem 4 meses. Ele fez isso durante 4 anos. Durante 4 anos, ele ficou ali ganhando, aliciando aquele povo. Ele ficou ali fazendo com que o povo tivesse estima por ele. Eles sabiam que ele era o filho do rei Davi. Então ele começou a colocar isso na cabeça daquele povo para dizer, para que o povo, em determinado momento, quando ele chamasse o povo concebesse aquilo. E assim ele fez. Ele, em determinado momento, depois desses 4 anos, ele pede para fazer um sacrifício em Hebrom e ali ele manda as mensagens para os líderes, né, do povo ali, das tribos que tinham ali, dos povoados da região, para dizer: ó, vai acontecer, podem se preparar e a gente vai se levantar contra o rei.
Davi, então, precisa fugir. Afinal de contas, Davi, ele é pego de surpresa, ele não esperava isso. Davi, ele nem sabia ao certo qual era o tamanho do problema. Por isso, enfrentar naquele momento ali era algo complicado. Ele não sabia o tamanho do exército, ele não sabia o que viria. E assim ele foge de noite, assim ele sai ali fugido, e é debaixo de todo esse contexto que o Salmo 3 é escrito. Israel, só te interromper para um comentário. Foge um pouco do Salmo, mas é dentro do contexto que você falou. Aproveitando que a história de Absalão foi citada, uma das coisas que a igreja tem que ter muito cuidado são com os Absalões que aparecem na igreja. Porque o que Absalão estava fazendo? Absalão estava ganhando o coração do povo para incitar uma rebelião. E aí ele começa então a parar na porta da cidade e ganhar o coração do povo ao invés do povo chegar lá no rei. É isso que estava acontecendo. Exato. E aí, às vezes a gente percebe isso, todas as igrejas, de todos os mundos, de todas as épocas, sempre tem Absalão que aparece na porta, querendo ganhar o coração do povo para iniciar a rebelião. Sempre, em qualquer igreja, isso acontece. Então, os irmãos que estão aqui presentes fazem parte de ministérios. Mulheres, crianças, jovens. Uma hora ou outra vai aparecer um Absalão querendo derrubar a sua liderança, você que é líder aí. Vai aparecer, é impossível não aparecer. E aí a igreja tem que estar alerta o seguinte: existe uma diferença entre aquele irmão que vem procurar querendo o bem da igreja, falando o seguinte: olha, vocês viram, a liderança parece que não está boa, parece que está errando nisso, vamos orar e vamos lá resolver. E existe a diferença do Absalão. Você sabe que ele está só semeando a contenda, querendo te ganhar para o lado dele, para poder subverter e iniciar a rebelião. Então a igreja tem que estar muito sensível para entender quem é aquele que quer o bem da igreja, que realmente você vê assim, ele está fazendo uma crítica que é verdadeira, boa e que ele quer resolver o problema, e aquele que quer só ganhar o coração do povo para poder incitar e tentar tomar a liderança naquele ministério ou na igreja como um todo, o que for. Isso acontece em todo o tempo. O Absalão do Antigo Testamento está em todas as igrejas. E isso vem da nossa sensibilidade de entender se aquele irmão, aquele grupo de irmãos quer o bem próprio ou o bem da própria igreja, ou o bem da igreja. Isso é muito importante a gente estar sempre alerta. Isso é importante porque a gente vê aqui o tamanho do problema, né? Porque ele simplesmente ele racha todo o reino fazendo isso. Mas enfim, voltando agora para o Salmo 3, é debaixo desse contexto que Davi escreve o Salmo. E até antes da gente entrar mais no detalhe do Salmo e trazer a parte mais prática desse Salmo, existem alguns comentaristas e teólogos que aplicam o Salmo 3 a Cristo. Na verdade, fazem isso com vários salmos, mas o Salmo 3 é aplicado também. Como, por exemplo, quando o rei é rejeitado pelo seu povo, perseguido pelo seu povo, assim como Jesus o foi. O rei que foi traído por seu principal conselheiro, Aitofel, ele entra no meio dessa conspiração, né? Absalão consegue ganhar Aitofel, e aí a gente tem Jesus com Judas. Na fuga, Davi precisou ir ao deserto, fugir para o deserto, assim como também Jesus precisou ir ao deserto. Davi, no verso 8 do Salmo 3, ele faz uma intercessão pelo seu povo, o povo que o perseguiu. Assim como Jesus na cruz olhou para aquele povo e falou:
Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu confesso que é minha opinião, não é a opinião da Igreja Ebenezer, do pastor Vitor. A minha opinião. Eu acho um pouquinho forçação, sinceramente. Principalmente nesse aqui. Eu entendo que, basicamente, se você procurar na história comum, vai ter algum rei que foi perseguido pelo seu povo, que houve uma rebelião, enfim. Eu acho um pouquinho demais a gente ficar buscando esse tipo de relação, mas, enfim, existem vários comentaristas e teólogos que fazem esse tipo de aplicação ao Salmo 3. Inclusive, eu vi no livro que a gente está usando aqui, existe um comentarista que, inclusive, ele faz uma relação do seu Salmo 3 com a morte de Jesus ele ficar morto 3 dias. É um absurdo. Que loucura. Mas, enfim. Antes da gente partir para a aplicação, mais alguém quer fazer algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Pereira? Está quietinho? Então, agora vamos para o texto. Davi começa com um lamento, ele coloca a causa dele diante do Senhor. Assim ele fala nos versos 1 e 2. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Quem aqui não está com problema agora? Quem aqui nunca teve um problema? Quem aqui nunca passou por dificuldade financeira, por enfermidade? Quem aqui nunca perdeu um ente querido? E aqui mostra como a gente precisa colocar as nossas causas diante do Senhor. Como aqui a gente precisa clamar ao Senhor pelas nossas causas. Muitas das vezes a gente passa por situações tão difíceis que às vezes a gente, aqui ele vai falar que muitos são os que dizem Deus nunca o salvará. Muitas das vezes a gente faz isso. Muitas das vezes a gente olha e fala assim, Deus é tão grande e eu sou tão pequeno. Se Deus não me salvar, se Deus não cuidar da minha causa, nada vai mudar. Amanhã vai amanhecer mais um dia, e depois mais outro, e o mundo vai girar do mesmo jeito. Às vezes são pessoas ao nosso redor que vêm nos dizer, cadê o seu Deus? Você diz que seu Deus é tão poderoso, que Ele é único, que Ele é o maior. Por que Ele não cuida de você? Por que você está passando essa dificuldade? Por que você está passando essa enfermidade? Então a gente tem que ter confiança no Senhor. E aí a confiança vem como? Nos versos 3 e 4, Davi vai dizer, mas tu, Senhor, é escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Aqui ele vai usar o termo, vai usar o escudo, né, que era muito usado naquele tempo para dizer como Deus o protege. Isso não quer dizer que ele não vai ser tocado, que ele não vai ser ferido, que ele não vai ficar com marcas da batalha.
que, inclusive, depois de Davi ter lutado com urso, com leão, depois de ter se tornado rei, várias batalhas ele travou, mas essa era a mais inglória, porque essa era contra o filho dele. Vencer a batalha significava que ele precisaria matar o filho dele. Perder a batalha seria a morte dele pelo filho dele. Essa aqui talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da história de Davi. Isso com certeza vai deixar marcas. Que apesar de Davi ter sido protegido, vou dar o spoiler para vocês, depois vocês leem, vocês podem, para ser mais específico, vocês podem ler do capítulo 13 até o 18. Davi não morre, mas Absalão morre. Mesmo que Davi tenha pedido para que poupassem Absalão, Absalão morreu. Isso deixou marcas. Depois ele fala: és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Um rei tão poderoso como Davi foi, ainda assim ele dava glória ao Senhor, e talvez esse seja um dos motivos pelo qual ele é chamado homem segundo o coração de Deus. E aqui ele vai dizer, esse me fazes andar de cabeça erguida, diz sobre aquele que está abatido, sobre aquele que está na lona, aquele que sentiu o golpe, aquele que foi basicamente nocauteado. E ele diz: o Senhor é que me levanta, o Senhor é que me coloca de novo de cabeça erguida para seguir em frente. No verso 4, ele vai dizer: ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Aqui mostra que o clamor é algo que o cristão precisa fazer. No meio da tribulação, da adversidade, nós precisamos clamar ao Senhor, porque o Senhor de Davi, o Deus de Davi, é o nosso Deus. Se ele respondia a Davi naquela época, ele continua respondendo a gente. Só que talvez a gente esteja distraído demais para ouvir a voz. O pastor até falou recentemente, não sei se foi na sexta-feira, como a gente tem se distraído. Como a gente tem vivido uma vida corrida, uma vida em que, ao invés de colocar o reino de Deus e a sua justiça, para que o restante seja acrescentado, a gente primeiro acrescenta as outras coisas e depois a gente pede para Deus acrescentar o reino e a justiça. E aí a gente não escuta a voz de Deus. A gente não escuta, a gente não vê a oração do Senhor. Eu não sei se os irmãos têm testemunho de clamar ao Senhor por resposta, de pedir ao Senhor: Deus, eu preciso de uma direção. Deus, eu preciso ouvir o Senhor me dizer, pelo menos o Senhor está me ouvindo. Se eu não estou falando ao vento. Mas a gente precisa estar sensível para ouvir o Senhor. Muitas das vezes o Senhor está falando, a gente só não está percebendo. Às vezes Deus coloca uma pessoa que vem te dar uma palavra, mas às vezes a gente está tão atribulado, tão corrido, que a gente simplesmente não percebe que Deus respondeu a nossa oração através de um irmão. Eu vou contar um testemunho, não está nem no script. Estava passando por uma situação complicada e eu estava nessa situação. Eu comecei a orar ao Senhor, assim, eu precisava pelo menos saber se o Senhor está me ouvindo. Eu precisava saber se eu não estou
falando para o vento. E aí um dia eu saí de manhã, eu saí todos os dias pela manhã para caminhar ou para andar de bicicleta. Nesse dia eu saí de manhã, eu sentei lá perto de casa, eu moro perto do cemitério, e lá tem uns banquinhos e tem uma feira, dia de terça-feira, ali perto do cemitério, e eu sentei ali e fiquei olhando o movimento. No dia anterior, voltando da minha caminhada, eu me lembro de falar assim com o Senhor: o Senhor me escuta? E no dia seguinte, ele sentado naquele banco, um senhor que eu não faço ideia de quem seja, eu não vi ele depois, eu vou lá todos os dias. Ele vem, fala comigo e fala assim: você está com um problema? O Senhor te escuta. Meu coração se encheu de alegria. Eu quase chorei na frente dele. Mas é tremendo ter esse tipo de experiência. De saber que o soberano, o Deus do universo, o Criador de tudo, Ele escuta. O Léo até falou na última pregação, falou assim: se a gente olha do espaço, uma foto do planeta, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. A gente, do espaço, a gente não vê as pessoas. Pensa bem, o quão pequeno eu sou. E mesmo assim, o Criador de tudo me escuta. Então eu quero encorajar os irmãos nas suas orações, clamar ao Senhor e pedir para que Deus mostre que te escuta. Para que você também tenha certeza de que Ele está ouvindo o seu clamor. Israel, acho que um paralelo importante na história é quando a gente olha Davi, que a gente vê que ele era um homem segundo o coração de Deus, a diferença disso na prática, na vida de Davi. Quando a gente olha um paralelo de quando Saul é amaldiçoado por Samuel e quando Davi é amaldiçoado também, né? Enquanto ele está fugindo de Absalão, eu não lembro quem que é que amaldiçoa ele no sentido de falar, tá errado, amaldiçoa o rei. Quando Saul é amaldiçoado, o que Saul faz imediatamente? Ele se volta contra Samuel. Ele fica indignado e ele não aceita. Quando Davi é amaldiçoado, a resposta para ele da maldição é: quem está falando através dessa maldição é o próprio Deus. Eu não tenho que me revoltar contra o mensageiro. Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo para que eu consiga entender por que essa maldição está vindo. Então, aquele que está conectado com Deus, ele consegue entender e ele consegue captar para ele, para a vida prática dele, devocional, para a espiritualidade dele, para a conexão com Deus, e não ficar unicamente preocupado com ele, enfim, com o reino dele, que era o que estava acontecendo ali na época, que é o exemplo prático que a gente tem desse paralelo entre Saul e Davi. Então, eu acho que na prática, a gente fala muito sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas aqui eu vejo um rei que, assim, sem paralelos, estava sendo perseguido, que quando foi amaldiçoado, poderia muito bem ter falado: manda matar esse homem. Era o que o pessoal estava pronto para fazer. Ele falou: não, espera aí, eu preciso olhar para dentro de mim. E não necessariamente, quando a gente olha para Davi com diversos problemas ali no seu coração, no seu reinado, a gente vê o rei Saul sendo amaldiçoado, o rei Davi sendo amaldiçoado também, mas aí a forma com que eles lidam com isso é extremamente diferente e mostra o que é um homem de Deus reagindo na adversidade. E alguém que está unicamente preocupado com o seu poder, unicamente preocupado aí, no caso do rei Saul, com o seu poder, ou no nosso caso aqui, que está unicamente preocupado com a circunstância do momento, com a nossa casa, unicamente preocupado com uma doença, unicamente preocupado com alguma coisa, pode parecer realmente inundar a nossa cabeça e achar que aquilo ali é o fim. Não. O rei Davi olha e fala: isso aqui significa alguma coisa para mim. Essa é a diferença de como é que um homem de Deus recebe um peso da mão de Deus, da diferença de alguém que simplesmente está interessado e importa simplesmente com o seu poder, com a circunstância e com o que ele pode fazer.
Então, eu vejo esses dois paralelos muito claros, a forma com que Saul recebe uma maldição e a forma com que Davi. E não significa que Absalão estava certo unicamente porque Davi tinha problemas no reino dele. Aí entra um pouquinho do que o pastor falou. O fato de ter problemas no reinado de Davi não significa que Absalão está completamente correto, muito pelo contrário, porque aí ele enfia o pé pelas mãos e tenta resolver por ele mesmo e aí tenta fazer uma revolução. Então, o problema não revela que aquele que surge contra o problema está 100% correto. A gente sempre tem que olhar, não para o lado mais fácil, mas a solução pelo lado certo, correto. A forma com que a gente interpreta o peso da mão de Deus é diferente. Nós somos chamados para olhar essas coisas de forma diferente. Sim. Inclusive, Davi, nessa situação aqui, no momento em que ele vai fugir, ele testa, para saber se aquilo ali é de Deus. Ele está ali com a arca, e ele envia a arca e fala assim, ó, se ela voltar é porque Deus está comigo, se ela não voltar quer dizer que Deus, isso é de Deus, é Deus contra mim. Depois a gente vem para o verso 5. No verso 5 ele vai falar, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Muitas das vezes, a gente no meio dos problemas, a gente anda de um lado para o outro, fica com a cabeça cheia, tentando resolver a situação, angustiado, e não dorme. Deita para dormir, não dorme. Mas Davi aqui, mesmo sendo perseguido por muitos, o texto diz que eram muitos, pelo seu filho, ele vai dizer, eu deito e durmo, confiante de que Deus vai me acordar, porque é Ele quem me sustenta. A rebelião de Absalão é tão grande, no fim do texto da leitura que o Danilo fez, ele vai dizer que Davi pediu para que 10 concubinas dele ficassem no palácio para cuidar do palácio. Absalão, justamente de uma forma repugnante, para quem não sabe o que é uma concubina basicamente ela é mulher. Essas 10 concubinas elas são mulheres de Davi. Elas têm relações com Davi, mas elas não são oficialmente esposas. Ou seja, Absalão ele resolve ter relações com as concubinas do pai no terraço do palácio, para que todo o povo visse aquilo. Tamanha era a afronta contra Davi. E Davi diz, eu me deito e durmo. E aqui demonstra a confiança de Davi, que ele está tranquilo com relação à providência do Senhor. E a gente às vezes precisa tomar cuidado, porque demonstração de confiança não é um otimismo por si só. Fala que está tudo certo. Vai ficar mais leve? Não, vai dar certo. Com base em quê? Não, vai dar certo. Ser pessimista não vai mudar nada, então vamos pelo menos ser otimista. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é entregar o controle da vida ao Senhor. E isso não é fácil. O Pereira falou disso recentemente no PG. Entregar o controle da vida, abrir mão das rédeas da vida e falar assim, o Senhor é quem cuida. Depois ele vai falar assim, no 6, não me assustam os milhares que me cercam. E aqui demonstra que ele já tinha convicção, que ele sabia o tamanho do problema. Ele sabia que o povo que vinha contra ele era maior do que os que estavam com ele. Ele tinha exércitos ali com ele, mas ele sabia que eram muitos.
O exército que vinha contra ele era muito maior do que o exército dele. E aí, Davi, no versículo 7, ele vem e faz a petição dele. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. Quebra os queixos de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Davi, ainda antes de ser rei, ele lutou contra um urso, ele matou um urso, ele matou um leão. E aqui quando ele vai falar de quebra os queixos, é porque os predadores normalmente têm mandíbulas muito fortes. E ele compara aqui os seus adversários com esses predadores, como um urso, como um leão. E toda a força está na mandíbula. Então ele pede, fala assim, quebra os queixos dos meus inimigos. E os predadores, eles cortam, eles rasgam a carne das suas presas com os dentes. Os dentes desses predadores são extremamente fortes. Então ele pede ao Senhor que quebre os dentes dos seus inimigos. Aqui ele está pedindo, além de salvação, aqui ele pede a punição dos seus inimigos. Aqui ele vai falar, salva-me. Basicamente é o grito de socorro. Quantas vezes o cristão na vida não vai gritar por socorro? Não vai pedir, Senhor, se não é o Senhor agora, eu não sei o que vai ser de mim. E aí no 8º ele vai falar assim, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. E aqui ele pede a bênção de Deus pelo povo que persegue ele. Depois Davi ele volta, ele continua o seu reinado e ele não persegue, ele não vai fazer uma caça às bruxas e vai fazer uma perseguição geral e vai mandar matar todo mundo que se voltou contra ele, mas ele vai pedir a bênção sobre aquele povo. Ele vai, assim como Jesus na cruz orou por aqueles que o afligiam, aqui Davi também faz o mesmo. Esse salmo é um salmo pequeno, somente 8 versículos, mas extremamente completo. Aqui tem de tudo. E aqui a gente pode tomar esse salmo como modelo também de oração para a gente. Aqui a gente pode usar o rei Davi como exemplo de cristão. Aquele que clama ao Senhor, aquele que coloca diante do Senhor as suas petições, aquele que tem certeza do Senhor a quem ele serve. E eu oro para que todos nós possamos ter a confiança que o rei Davi tinha. De deitar na cama, deitar e dormir, com a plena convicção de que Deus cuida de nós. E é isso. Alguém quer complementar? Então vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o Senhor, Pai, por mais esse dia. Louvado seja o Senhor por esse momento. Que o Senhor possa agora quebrantar os nossos corações. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra às nossas vidas. Pai, que o teu povo tenha plena convicção de que é o Senhor, Pai, quem cuida de nós. De que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Pai, nos fortaleça diante do dia mau. Pai, abençoe o dia de hoje, abençoe agora a nossa volta para casa e abençoe nosso culto de hoje à noite. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, amém.